Glória a Deus, aleluia. Permaneçamos nesta santa comunhão e Deus nos enviará o conselho santo da sua fiel palavra. Deus seja louvado. Glória a Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. A palavra se encontra no Santo Evangelho do Senhor Jesus, reportado por João. Está no capítulo 6, no verso 60. Glória a Deus. Evangelho do Senhor Jesus, reportado por João, no capítulo 6, no verso 60. Vamos ler juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Jesus é abandonado por muitos dos seus discípulos. A confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam, os que não criam, e quem eram os que havia de entregar, ou que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Só até aqui. Irmãos, o Senhor trouxe essa palavra e confirmou aqui agora, depois de haver oferecido aos servos de Deus. O Senhor me trouxe nessa comunhão uma parte muito pequena, 11 versos, mas que nesses 11 versos tem um fundamento muito grande nesses versos todos. Que não era simplesmente uma coisa que o Senhor falou e aborreceu, não. O Senhor só se declarava que Ele era o pão da vida, e que todos que crescem nele tinham que comer dele, e Ele falava que o seu corpo era comida e o seu sangue era bebida. O Senhor não fez nenhuma palavra dura, sentenciando, jogando eles fora. O Senhor não foi pesado, o Senhor só estava ensinando e se declarando Filho de Deus e o pão da vida. Mas como eles não tinham o Senhor como Salvador, como Cristo, o Messias que eles aguardam até o dia de hoje, eles achavam que o Senhor estava falando coisas que é até blasfema. E uns ali chegaram a manifestar, e eram discípulos do Senhor. Quando ouviram que o Senhor dizia isso, falou: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Então dizer: eu não vou ouvir, e eu acho que ninguém também vai conseguir ouvir isso que Jesus Nazareno está falando, porque isso aí que ele está falando não procede.
Isso daí não é assim. Ele não pode dizer como é que nós vamos comer o corpo dele e beber o sangue dele. Porque, irmãos, eles não entendiam as coisas do Espírito. Eles glorificavam o Senhor na hora que eles viam um milagre. A multiplicação dos pães chamou muito a atenção deles. Houve sinais que eles falavam: um grande profeta Deus levantou entre nós, Deus visitou o seu povo e faria tudo aquilo, glória ao Senhor, que parecia que estavam crendo, mas eles viam aquele sinal, aquela maravilha, aquele prodígio, mas não criava raízes, a semente que era a palavra do Senhor. O Senhor até fez também uma parábola sobre a semente e as terras onde caíam-se as sementes. Bendito é o nome santo do Senhor. E graças a Deus, irmão, que nós fazemos parte da terceira parte, aquela onde caiu em boa terra. Uns deu 30, outros deu 60, outros deu 100 por um. Glória ao Senhor, porque o Senhor semeou, caiu nos nossos corações, e hoje nós não andamos fisicamente com o Senhor, e nem vimos o Senhor, glória a Deus, em carne e osso, mas nós sentimos Ele dentro do nosso coração, os operar que nós ouvimos aqui nos testemunhos, mas principalmente cremos que Ele sim é o pão da vida, o pão que desceu do céu, e esse pão alimenta a nossa alma, e o sangue do Senhor Jesus cobre todos nós agora. Bendito seja Deus nas alturas. Então o Senhor, percebendo que eles não tinham ali a espiritualidade, buscavam pelaquilo que era visível e palpável, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: escandalizando, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Isso aconteceu, irmãos. Podemos aqui agora, em rápidas palavras, quando o Senhor, na sua sessão, ele estava subindo, ficaram olhando, e veio a voz de um varão e falou: varões galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Esse mesmo Jesus que viste subir, ele foi para lá aonde ele estava, mas ele voltará em nuvens com glória. Bendito é o nome santo do Senhor. Eles viram e nós não vimos, mas nós sentimos no nosso coração que ele veio, cumpriu a sua missão, deu o dom aos homens, levou cativo o cativeiro, vai voltar, e quando ele vier em nuvens com glória, ele vai dizer: vinde, vinde, irmãos, bendito é o Senhor. Ele não vai vir aqui pegar, bendito seja Deus. Quem vem arrebatar é os anjos do Senhor. Ele ficará em nuvens, que essa terra não é mais digna dele pisar aqui nela. E quando chama vinde, é para ir até ele. Bendito é o Senhor. Por isso que ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse vinde é o Senhor nos trazendo, nos levando a ele. E bem-aventurado é aquela que já está nessa caminhada. Tu estás aqui não por vista, mas está aqui por fé, e a tua fé tem sido muito combatida. O adversário de todas as formas tem te procurado, até aqui dentro da igreja. O inimigo às vezes quer tirar a tua paz, tua alegria, teu ânimo, mas a palavra, ela está entrando em coração que está como terra preparada. Em nome do Senhor Jesus, receba essa preciosa semente, que a tua terra não venha ter pedras, glória ao Senhor, e nem venha sufocar a semente que o Senhor quer que germina dentro de ti, mas em nome do Senhor Jesus, você sendo um discípulo fiel, você não rechaça, você não vira as costas, você fica aqui dando glória a Deus, continuando a tua jornada. Porque a hora que o Senhor começou a manifestar quem realmente Ele era,
quis mostrar para eles que Ele era aquele que dava a vida eterna, aquele que cresce nele não morreria, mas teria a vida eterna. Eles não aceitaram. Por quê, irmãos? Todos nós que estamos aqui nessa noite, o adversário, ele luta para que nós nos prendemos nas coisas daqui de baixo. Era uma situação embaraçosa, às vezes na vida material, na saúde, na família. Quem que não quer receber uma bênção, um milagre? Bendito é o nome santo do Senhor. Mas o último testemunho nós ouvimos, e foi uma das confirmações dessa palavra que Deus já tinha trazido na hora da oração. Maiormente dou graças a Deus pela salvação e pela esperança da vida eterna que está viva em nossos corações. Porque, irmãos, eles viram milagres, prodígios, maravilha, viram morto levantar. Bendito é o Senhor. O Senhor pegar pela mão e dar de volta para a mãe. Bendito seja Deus. Legiões de espíritos serem expulsas, cegos verem, paralíticos andar. Mas na hora que o Senhor queria mexer na maior ferida, na maior enfermidade chamada pecado, essa chaga mortal, eles não gostavam, eles cobriam e não deixavam esse médico que tem poder para curar dessa chaga chamada pecado, eles não deixavam o Senhor mexer. Mas bem-aventurado é aquela que está aqui nessa noite, dizendo: pela vida ou pela morte, com muito ou com pouco, ou com luta ou com paz, eu estou na tua presença, eis-me aqui, sara-me, Senhor, faz uma obra dentro da minha alma e do meu espírito. Hoje o Senhor começa a dar força, ó espírito abatido, ó alma cansada, receba saúde por essa palavra. Jesus Cristo, médico de alma, Ele expulsa da tua vida, a tentação vai embora, o pecado não gruda em ti. Sinto o Senhor te ungindo da cabeça aos pés, o maligno não te arrasta. Tu és filho e filha de Deus, e não é dos que abandonam e nem dos que vão embora. Tu vai firme até o fim da tua jornada, louvando e glorificando a Deus. E era uma multidão, porque a irmandade há de perceber que quando o Senhor escolheu, Ele escolheu 12, depois Ele escolheu mais 70, mas a multidão e os discípulos foram aumentando. Mas presta atenção nisso aqui, ficou claro. Quem é que dura esse discurso? Quem é que pode ouvir? E a hora que o Senhor fala sobre essa parte dele ser tomado novamente, o que eles iriam ser? O que eles iriam fazer? O que vocês fariam? O que seria de vocês? Se vocês vissem subir o Filho do Homem que estava primeiro. Presta bem atenção nisso aqui. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Está vendo, irmãos, por que eles não tinham como seguir o Senhor e estavam achando que era pesado? Presta bem atenção nessa explicação. Tudo que é da carne vem com fantasia, porque é vaidade, tudo passa. A pessoa às vezes ela faz um plano de conquistar algo, e que quando ela consegue, aquilo para ela perdeu a graça, porque vai vir uma coisa mais moderna, e quando ela vê aquilo mais moderno, ela fala assim: lutei tanto, mas foi só um gosto, mas já acabou, já está ultrapassado. Se não trocar, ou se não cuidar, se não reformar, se não houver uma manutenção, vai embora. Mas as coisas do Espírito não é assim, se renova de dia em dia. O Senhor vai falar: vocês querem ver uma coisa? Vocês ouvem uma obra que Deus fez hoje, ouve ela daqui uns meses, ouve daqui uns anos. Aquele que tem o Espírito de Deus, glória ao Senhor, ele sente a mesma vida e o mesmo renovo. Palavra, quando canta um hino, ele não vai dizer: mas esse hino aqui de novo eu não vou cantar, porque eu já cantei no culto passado em tal igreja, ou já ouvi essa palavra, Deus dando um dia. Pode ver, irmãos, as coisas de Deus não se envelhecem, porque as coisas do Espírito, irmão, ela não é material, ela não se deteriora, ela não vira vaidade, ela não se passa, ela é renovada. Eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui, irmão, irmã, que entrou aqui tão abatido,
abatido, cansado da tua luta, da tua batalha, da tua guerra, em nome do Senhor Jesus, seja o Espírito Santo dentro de ti agora, te renovando de dentro para fora, até o teu semblante sairá diferente daqui. Glória a Deus. O Espírito é o que vivifica. Vocês pensam só nas coisas daqui, por isso que vocês não me aceitam, que eu vim para vivificar, mas eu vivifico o Espírito, eu não curo só carne, eu não faço multiplicação só de pão que perece, eu quero fazer algo para vocês que vocês não aceitam. Então se vocês não conseguem me seguir mais, é porque a vida que eu quis dar para vocês, vocês não têm, e pela carne ninguém consegue servir o Senhor. Quer ver uma coisa, irmão? A pessoa às vezes passa 30, 40 anos aqui dentro, formando, imaginando uma história na sua mente aqui dentro, não acontece, o inimigo lá fora propõe para ela, aleluia, ela vai embora, sai, critica, fala, mas aquele que está na rocha, que é Cristo, ele está sendo vivificado pelo Espírito, ele não pega aquilo que é palpável, o Senhor está formando dentro dele, e tem construção aqui que já está alta, e o adversário está querendo embargar, mas o Senhor manda por essa palavra, essa obra ninguém para. Glória a Jesus. Então ele falava que a carne nada aproveita. As palavras que eu vos disse é espírito e vida. Se tivesse entrado em vocês, vocês não iam achar nada de errado isso aqui, nem pesado. Vocês estariam agora sendo vivificados. Irmão, irmã, que o Senhor te guarde das fantasias malignas. Que a igreja, irmãos, nós estamos sendo vestidos de justiça, e tem os adornos que são celestiais, mas tem fantasia por aí, irmão, que não é os enfeites, os adornos do Senhor. Aquilo passa, em vez de fazer bem para a pessoa, chega uma hora que ela começa a perceber que aquilo ali não combina, e ela está, em vez de adornada, ela está fantasiada, se sente um palhaço, se sente uma palhaça. Mas vamos ficar debaixo do sangue do Senhor Jesus, aonde o inimigo está querendo colocar alguma fantasia para te fazer um palhaço, uma palhaça. Hoje Deus arranca tudo que é fantasia. Receba o adorno celestial, justiça, verdade, caridade, humildade, mansidão. Cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus. Pensa que é gostoso para a carne ouvir isso aqui, irmãos? Não é não. A carne não gosta de ouvir esse tipo de palavra. Só dá glória a Deus agora e sente a virtude aquele que quer realmente ser vestido de justiça, e quer aquilo que é do céu, e não quer aquilo que você mesmo quer colocar. Em nome do Senhor Jesus. Tem coisa hoje que não combina. O Senhor te põe o espelho da palavra e fala: arranca isso, tira isso e recebe o que é verdade, em nome do Senhor Jesus. E está aqui, irmãos. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era o que não criam, os que não criam. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Irmão, você não está aqui porque você escolheu. Muitos falam: eu aceitei Jesus. Nada, antes de você existir, o Senhor já tinha escrito o teu nome no livro da vida. Tem alguns aqui que o adversário fazia do teu corpo o que ele queria. Você passava as noites embriagando-se, dançando, e quando terminava o fim de semana, você buscava alguma coisa na tua alma, estava tudo vazio, um choro, era dinheiro que você perdia, o vício te tirava tudo. Glória ao nome santo. E hoje esse Espírito quer dizer que você está sofrendo aqui dentro você tem vida, e essa vida te salta daqui para a vida eterna. Sai da vida dele, demônio, deixa essa mulher em paz, e receba o abraço do Senhor aqui. Glória a Deus, irmãos. Olha que coisa mais linda. Você foi vinda diante da graça e diante do Senhor, porque o Pai concedeu.
Senão você não estava aqui não, irmão. E aquele que vem querendo fazer o Senhor de seu servo, mandando no Senhor. E entrou alguém aqui hoje, você falou assim: se o Senhor não fizer uma obra até o fim de maio, eu não congrego mais. Sai dele, miséria. Vai embora dela agora em nome do Senhor Jesus. Você vai sair dizendo aqui hoje: eu não saio da presença de Deus porque eu estou na rocha. Esse vento vai passar, essa tempestade, como nós cantamos no primeiro hino, ela vai ser repreendida, mas fica na comunhão. O inimigo tem que ver que você ama Cristo e não é dos que abandonam. Você é daquele que fica firme para a vida eterna. Ele falou aqui: se não for por meu Pai, não será concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Percebe, irmãos, que o Senhor de tempo em tempo, ele pega a sua peneira e passa ela contra o vento. Eu vi muito fazer isso quando eu ia no sítio do meu avô. Eu achava bonito quando a mulher pegava o feijão e jogava assim com palha e tudo, e jogava contra o vento. O que era palha voava, mas o que era grão ficava. Só que depois de tudo aquilo, elas iam escolher também, e colocava às vezes até as crianças para ajudar, porque às vezes o grão sobe e volta na peneira, mas também tem pedra, não é só grão. E chega uma hora ali que põe os grãozinhos para cá e joga as pedrinhas para cá. Cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus. Ai de mim se não pregar o que o Senhor está me dando aqui agora. Glória a Deus. Muitos são os chamados, mas poucos serão os escolhidos. Era uma multidão que seguia o Senhor e ficou só os 12. E percebe que esse vento, quando o Senhor deu essa peneirada, o que era palha, era cisco, deixou o Senhor, já não andava mais com ele. Mas até aquele que ficou ali no meio dos grãos, o Senhor falou: vocês ainda são 12. Quer dizer, era uma multidão, agora são 12 que estão aqui, mas nem todos ainda são meus, porque um de vós é um diabo. Falava de Judas que iria trair. Irmão, a palavra hoje apertou, e glória a Deus, glória a Deus. O povo está ouvindo a palavra da vida eterna e está dando glória a Deus. A peneira está passando. Quando vocês verem alguém falando bobagem aí, irmãos, criticando, não dá ouvido para isso. Foi aqueles que o Senhor preparou, que veio o vento e arrancou, mas ainda tem algumas pedras que o Senhor vai passar e vai arrancar. E aonde tiver alguém se fingindo ser de Deus e ser um diabo no meio das casas, das famílias, atrapalhando a vida de um e de outro, cobre-me com teu sangue, Senhor. Eu estou sentindo a unção de Deus para pregar essa palavra. O Senhor vai arrancar, mas você que é discípulo, sente alegria nessa palavra, sinta o Senhor te firmando na graça. Não tem fantasia não, irmãos. A palavra hoje é essa, ela é isso. E quem quer, glória a Deus. Quem não quer, eu vou pregar o que Deus está me dando. Ou você vai dizer também que é duro o discurso. Então olha aqui: quereis vós também retirar-vos? Vocês não estão também achando que é duro? Quer sair também? Falou para os discípulos. Respondeu-lhe, pois, Simão: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Às vezes, irmão, Deus dá nas orações: Senhor, põe palavra de vida eterna na boca do teu servo. E Deus ouve, irmão. Está aqui a palavra da vida eterna. É só dar glória a Deus quem está comendo o pão da vida e está sendo agora participante nesse sangue do novo concerto, que é o sangue do Senhor Jesus. Então ele fala aqui: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quer dizer, eles vão embora porque eles não te conhecem, mas nós conhecemos.
Nós sabemos que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12, e um de vós é um diabo. E dizia isto, e Judas Iscariotes, filho de Simão, porque esse o havia de entregar, sendo um dos 12. Irmãos, a palavra já vai terminar daqui a pouco. Mas o Senhor hoje deixa um alerta para todos nós. Não entregue o Senhor por nada. Obre-nos com teu sangue, Senhor Jesus Cristo. Alguns entregam o Senhor pelo homem, pela mulher, pela posição, pelo dinheiro. Alguns vão entregar o Senhor por conta da cura da carne. Alguns vão entregar o Senhor pelaquilo que é fantasia, que é virtual. Palavra de vida eterna, irmãos. Alguns entregam o Senhor trocando os momentos celestiais pelos momentos carnais. Quantos que aqui hoje, irmão, vieram depois de trabalho, um dia de luto? Não, mas eu preciso da palavra, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Meu dia foi muito atribulado, uma guerra, eu não tenho condição física de estar lá, mas eu preciso que a minha alma se alimenta do pão da vida. Bendito é o Senhor. Outros, aleluia, teve disponibilidade, chegaram os 5 e pouco do trabalho, preferiram outras coisas. Glória ao Senhor. Deus manda esse recado para a igreja, e isso aqui que soe dentro da tua mente, do teu coração: não entrega o Senhor por nada. Luta de dia, de noite, até de madrugada, mas não perca a graça. Eu não vou segurar a revelação de Deus que Deus está me dando. O adversário quer fazer o povo desgraçado, caídos da graça, mas hoje o Senhor, por essa palavra, está mandando mais graça. Agraciado, agraciada, bem-aventurado, abençoado, bendito é o Senhor. Sente comunhão com essa palavra. Você faz parte daqueles que vão ser os escolhidos. Mas se no teu caminho tem alguém que não é para estar, tem algum diabo no teu caminho, é a palavra que Deus dá de pregar: eu vou arrancar ele. Aquele que quer o que é da terra vai ter o que é da terra. Judas era ladrão, amava o dinheiro e pelo dinheiro traiu o Senhor. Quem tiver aqui, irmãos, brincando com a graça, atrás de dinheiro, de mulher, de fantasia, de poder, é isso que você quer? Te pergunta o Senhor. Isso será te dado, mas bem-aventurado é aquele, aquela que está aqui. Eu quero a vida eterna, eu quero a salvação, eu quero ver a tua face como ela é. Que gostoso que eu estou sentindo aqui, que alegria pregar para um povo que veio aqui dizendo: eu quero sentir a tua presença, não risque o meu nome do livro da vida, eu quero entrar no céu, custe o que custar, Senhor. Que gostoso sentir essa vida que está nos tomando no fim desta palavra. Que Deus nos guarde, irmãos, para a vida eterna. Que adianta? Pessoas, às vezes, como nós vimos, foi na vida de Judas, sentiu o que era o Cristo, sabia que era ele, viu os poderes, as maravilhas, as ordens, repreendendo castas, legiões, mas preferiu o outro lado. Irmãos, pior cego é aquele que não quer ver. E a palavra que Deus tem mandado nas congregações não tem sido pouco não, irmãos. Palavra de vida eterna, de salvação. Mas cuidado, o inimigo vem para enganar. Enganou Eva, enganou Adão,
enganou Davi. E não foi uma vez só que ele enganou Davi. Deus ainda falou para Davi: Davi não numera o povo. Está escrito, irmão, lá em Crônicas. Foi lá, Satanás enganou Davi. Foi lá e fez ele numerar o povo. Toda vez que você achar que a palavra está errada e você está certo, guarda bem o que Deus manda pregar no fim. Nessa hora Satanás está enchendo o teu coração. Vomita hoje tudo esse mal e diga: sai tudo que é dele da minha vida. Eu vou ficar com o pão da vida. Eu quero a palavra, eu quero vida eterna. Poderá ser, irmão, que alguns vão criticar, até aqui dentro tem meia dúzia que não está gostando dessa palavra, e você vai ser um dos que vai criticar essa palavra, mas essa mesma palavra que vai salvar esses 99,9%, tem algum aqui 0,1% que é a mesma palavra que no dia do juízo vai te condenar. Ela é uma espada de dois gumes, ela está descendo reta. Quem quer salvação fica para a direita. Alamanaia, tem comunhão aí agora, para o Senhor te dar um chacoalhão e falar: eu estou na tua vida, soldado, vamos vencer essas castas. Glória a Deus, irmãos, é tão gostoso. Sentiu o que nós estamos sentindo aqui? Nós não estamos atrás de fantasia. Vida eterna com glória nos céus. O Senhor nos guardará, nos ajudará. Pode ver, até na hora difícil, irmão, é onde se vê aqueles que realmente amam o Senhor. Lê lá depois quem é que estava no pé da cruz. Aleluia. Eu não ia pregar isso, mas o Senhor falou: serve que o povo já está preparado. Os testes estão vindo na vida de todos aqueles que estão aqui. É teste de todas as formas. E quando chega essa hora mais difícil, é que vemos quem é ouro, ele fica líquido. Glória ao Senhor. Mas depois ele põe numa forma, ele enrijece novamente. Aquela imagem que está ali, ela tem que ficar bem cravada. E hoje o Senhor fala com aqueles que estão aqui ouvindo essa palavra na comunhão. O fogo aumentou na tua vida de uma forma que você está líquido, mas te diz o Senhor: eu vou te pôr numa forma, e depois de tudo isso eu vou esfregar na frente dos espíritos. É ouro cravado, a minha imagem nele e nela. Aleluia, glória ao Senhor. Nós não vamos abandonar, e o Senhor também não nos abandonará. Deus seja louvado. Com uma oração agradeçamos a Deus.